um modelo de piedade cristã. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Atos, capítulo 10. Vamos abrir nossa Bíblia. Nós temos a projeção aqui, tá bom? Atos 10. Você pode acompanhar. Meus irmãos, é um texto longo. Deixa eu fazer aqui uma pequena observação. É um texto longo, são, eu acho que 43 versículos, 48 versículos, mas eu não tenho como falar o que eu preciso falar com vocês nessa noite, sem que leiamos o capítulo inteiro. Trata-se da experiência pessoal de um homem que foi alcançado pela graça de Deus, uma pessoa que nós vamos ver piedosa, que teve uma experiência com Deus, e não tem como nós não lermos o capítulo inteiro para a gente entender o que está acontecendo aqui. Então, eu convido você a canalizar a sua atenção, colocar a sua atenção nesse texto, tentar se concentrar ao máximo para que as informações não se percam, para que fique mais fácil daqui a pouco a gente começar a entender algumas coisas aqui no texto e aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, nós vamos ler todo o capítulo nessa noite. A palavra de Deus assim nos diz: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou a segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com os seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa,
Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, a um não-judeu, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando. A esta hora, às 3 horas da tarde, de repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com eles. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi este que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que eles sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois, pediram a Pedro que ficasse alguns dias com ele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a tua palavra é poderosa, Deus. A tua palavra é viva. A tua palavra é para nós, é para hoje. A tua palavra não volta vazia sem cumprir o propósito para o qual ela foi designada, Senhor. A tua palavra é como uma espada de 2 gumes, de 2 fios, que penetra no mais íntimo do nosso ser, produzindo discernimento. E nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, totalmente dependentes do teu Espírito Santo, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Eu, Senhor, não tenho o que falar para o teu povo, por isso eu dependo do Senhor e clamo ao Senhor nessa noite, Pai, que eu possa ser apenas um instrumento teu, para falar aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Faz de mim apenas esse canal, apenas esse instrumento, Senhor. E quanto ao teu povo que está aqui, Senhor, que cada coração nessa noite seja como um solo fértil, para receber a tua palavra, para receber a semente, Senhor, para poder germinar no tempo certo, da maneira certa que o Senhor tem determinado, mesmo antes da fundação do mundo. Fala conosco, que toda dispersão caia por terra nesse momento, Senhor, e que nós possamos nesse momento apenas ter ouvidos para ouvir a tua voz, que as vozes internas se calem,
Que as vozes externas também se calem, Senhor, e que apenas o Teu Espírito tenha a liberdade para falar conosco nessa noite. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Louvado seja em nome do nosso Deus, do nosso Senhor, pela sua palavra, por esse privilégio tão maravilhoso que nós temos de estarmos aqui nessa noite, bebendo daquilo que Deus quer falar conosco. Irmãos, queridos, quando eu comecei a esboçar essa palavra essa semana, e me encontrei com esse texto, eu confesso a vocês que eu fui completamente visitado pela palavra, por essa palavra, e como que a experiência de Cornélio falou ao meu coração. E é interessante porque num processo de preparação da palavra, além da oração que você precisa ter para que Deus realmente fale com você, para que você possa ser usado na ministração da palavra, você precisa se debruçar sobre o texto. Aliás, essa deveria ser uma atitude de todo cristão que quer ouvir Deus falar consigo. Ou seja, se debruçar sobre o texto bíblico, fazer perguntas para o texto e deixar que o Espírito Santo responda essas perguntas por meio das Escrituras Sagradas. E no meu exercício devocional, na preparação dessa palavra, eu comecei a ler o texto, comecei a fazer perguntas para o texto, comecei a me encontrar com o texto, e eu confesso a vocês que quando eu pensei em falar do tema, um modelo para uma vida piedosa, ou características de uma pessoa piedosa, quando eu olhei para a vida do Cornélio, eu fiquei assustado, porque encontrei ali inúmeras características de piedade na vida desse homem. E aí eu pensei, eu comecei a descrever, a relacionar as características piedosas na vida do Cornélio. O problema foi que não acabavam. Eu comecei a relacionar e eu encontrei pelo menos 10 características, 10 marcas na vida do Cornélio que fazem dele um homem piedoso, um homem temente a Deus. E eu confesso a vocês que eu fiquei numa tentação nessa noite. Por quê? Se eu for trazer nessa noite as 10 características, eu vou gastar muito tempo para fazer isso. E vocês teriam que, por assim dizer, terem muita piedade de mim e de vocês mesmos pelo tempo que nós teremos que ficar aqui. Então, nessa noite, para que a gente possa caminhar com tranquilidade, eu tomei uma decisão. Eu vou dividir essa mensagem. Uma vez que são 10 características, eu poderia dizer 10 pontos nessa mensagem. Eu não tenho coragem de trazer os 10 pontos para você nessa noite. Eu vou trabalhar 5 pontos com vocês. Eu vou trabalhar 5 características com vocês. Vou deixar as outras 5 características da vida de Cornélio, da piedade que habitava no seu ser, para a próxima semana, juntamente com a conclusão que é como Deus reage a pessoas piedosas. Então hoje, eu quero começar a ver com vocês algumas dessas características que eu encontrei na vida do Cornélio. É interessante porque na semana passada, eu comecei falando com vocês aqui, eu preguei aqui, sobre a experiência que a igreja começou a ter em Antioquia. Lembrando que por conta da perseguição que a igreja começou a sofrer, por conta da morte do Estevão, um diácono da igreja, a igreja começou a ser perseguida e se viu obrigada a fugir de Jerusalém. No primeiro momento, a igreja chega em Samaria. Chegando em Samaria, os dispersos, eles foram pregando. A igreja, ela teve uma primeira experiência ali, pessoas começaram a se converter. E é interessante porque nós vimos na semana passada que nesse movimento de saída, quando a igreja chegou ali em Samaria, e a igreja começou a avançar, cumprindo o que Jesus havia dito em Mateus capítulo 28, 18, vão por todo mundo e preguem o evangelho. O que nós percebemos aqui foi que o Espírito Santo começou a agir de uma forma processual na vida de algumas pessoas, até que de verdade elas viessem a se encontrar com Cristo. Então nós vimos na semana passada como que o evangelho começou a prosperar, começou a se propagar, começou a avançar,
como que a igreja, forçada por uma perseguição, começou a avançar para outros lugares, e a outras pessoas, não apenas judeus, que tinham tido uma primeira experiência no Pentecostes em Jerusalém, com o derramamento do Espírito Santo, essas pessoas também começaram a ser visitadas pelo poder do Espírito de Deus. E aí, é interessante porque em Atos 10, o que nós percebemos é que o Evangelho começou a avançar ainda mais. E nós percebemos que o Evangelho chega em Antioquia. Nós percebemos que o Evangelho começou a avançar por outros lugares. E é interessante, porque havia um homem chamado Cornélio, o personagem que nós nos encontramos com ele nessa noite. Ele era um centurião romano. E ele morava num lugar chamado Cesareia de Filipe. Ele era um centurião. Um centurião era um comandante responsável por uma centúria, ou seja, um grupamento, um destacamento de 100 homens. E ele era um oficial do exército romano, um homem influente, um homem com poder, um homem acostumado a dar ordens e ver as suas ordens obedecidas. Ele morava num lugar chamado Cesareia de Filipe, e é interessante porque no ano 20 da era cristã, Herodes o Grande, ele construiu ali um grande templo de mármore. E é uma coisa muito política, né? E esse templo, ele dedicou a César Augusto. O problema é que mais para frente, o César Augusto, ele morre, e o seu filho, Herodes Filipe, ele ampliou, ele embelezou aquele templo, e para fazer, né, uma média com o imperador Tibério César, ele dedicou aquele templo a Tibério César. E chamou aquela cidade de Cesareia de Filipe. Esse era o lugar que o Cornélio vivia. Eu fico imaginando o nível de politicagem envolvido naquele lugar. Eu fico imaginando a quantidade, né, de favores que deveriam acontecer naquele contexto. O nível de influência que algumas pessoas tinham e exerciam sobre outras pessoas. Era ali que o Cornélio, ele vivia. E eu fico imaginando que esse centurião, comandante de um exército que dominava o povo de Israel que havia sido conquistado, o povo de Israel que era vassalo daquele império, que tinha que prestar contas, o povo de Israel, a nação que via cada dia suas reservas sendo extorquidas pelo império. Eu fico imaginando como que possivelmente os judeus, eles viam um comandante do exército romano. Imagina só, lá vem alguém que contribui para que a gente seja extorquido todos os dias. Lá vem alguém que contribui para que a opressão aconteça sobre a gente. Só que tem um detalhe nesse texto. O Cornélio, em que pese o fato dele ser uma pessoa influente, ser um comandante do exército romano, em que pese o fato dele ocupar um lugar de status na sociedade, ser uma pessoa importante, o texto nos informa que, diferente disso, e indo contra todas as expectativas que poderiam ser colocadas sobre alguém como Cornélio, o texto diz que o Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Olha que coisa fantástica. Esse homem, ele não conhecia Deus, pelo menos na medida em que os judeus esperavam que ele conhecesse. Ele não era um judeu. Ele não era um prosélito, porque o prosélito era uma pessoa que havia sido convertida ao judaísmo, havia passado pela circuncisão, mesmo não sendo judeu, e ele sequer era um cristão, porque o evangelho não já havia chegado em Cesareia de Filipe ainda. O evangelho não havia avançado até ele, até esse momento. Agora, o texto nos informa que o Cornélio e a sua família eram pessoas piedosas, eram pessoas tementes a Deus, e era uma pessoa respeitada pelo povo judeu por conta dos cuidados, dos benefícios, das esmolas que ele dava para aquele povo sofrido. Irmãos, é interessante, porque na própria visão de Pedro, os não-judeus, eles eram considerados pessoas impuras.
pela própria lei judaica, um gentio ou não judeu, ele era considerado uma pessoa impura. E o judeu, ele sequer poderia se relacionar com o gentio, ir na casa dele, estar com ele. E na visão que Pedro tem, quando aquele lençol desce, baixado por um anjo do céu, e ali havia todo tipo de animais, considerados pela lei de Moisés impuros, porque um judeu não poderia comer animais impuros, apenas animais que eram previamente determinados pela própria lei, sob pena de se tornar também impuro. O anjo, a voz fala do céu, mandando ele comer aqueles animais impuros. E o Pedro vai ter uma reação: Senhor, de modo algum, como poderia eu comer um animal impuro, ou seja, que a lei não permite que eu coma? E aí vem a resposta de Deus, resposta do alto: não chame de impuro aquilo que eu purifiquei, aquilo que eu santifiquei. Esse momento de Atos 10 é um momento importantíssimo na história da igreja, porque é o momento em que os gentios começam a ser alcançados pela própria palavra de Deus. O Espírito de Deus vai ser derramado também aos gentios, da forma como foi derramado aos judeus. E nesse momento acontece uma verdadeira abertura. A proclamação da palavra de Deus, a proclamação do Evangelho, o derramamento do Espírito Santo começa a ser algo não mais exclusivo dos judeus, mas algo como Deus já havia predito pelos santos profetas e como Jesus já havia ordenado. Algo que deveria alcançar todo o mundo. E aí, o que me chama a atenção, e o Lucas, que foi quem registrou esse relato, ele vai dizer o seguinte, que o Cornélio, ele era um homem piedoso, um homem temente a Deus, portanto, um homem religioso. Agora, que coisa interessante, o Cornélio, um homem religioso, embora não fizesse parte de uma religião formal. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu acho que da mesma forma que os judeus, nós somos muito preconceituosos também com as pessoas que convivem com a gente, ou mesmo as pessoas que não são ditas evangélicas no nosso país. Sabe por quê? Eu já vi posturas de pessoas, e já ouvi gente dizer que nós não podemos nos relacionar com pessoas que não são cristãs, que não são evangélicas. Muitos dominados pelo Salmo 1, dominados no sentido da palavra, que diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não senta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Algumas pessoas vão dizer assim, o Salmo 1 diz que eu não posso me contaminar com o não cristão. E o sujeito, ele tem uma experiência com Deus, e sabe o que ele faz? Ele se isola completamente. Ele se afasta completamente porque ele não pode se contaminar. E eu penso, irmãos, que infelizmente, dentro do nosso meio evangélico, muitos de nós agimos assim. Nós acabamos deixando de nos relacionarmos com pessoas que poderiam, quem sabe, lá na frente, por conta da relação com a gente, virem a ter uma experiência fantástica com Deus. Olha a experiência do Cornélio. Não era um homem religioso, mas era um homem temente a Deus. Você conhece gente assim? Gente que não frequenta a igreja como nós no domingo à noite? Que não dá dízimo? Certo? Que não canta louvores como nós cantamos? Que não participa de uma célula ou de um grupo pequeno durante a semana? Mas é gente que ora? Mas é gente piedosa? Mas é gente que cumpre o papel social maravilhoso nesse mundo? Cornélio era um homem assim. Cornélio era um homem piedoso. Cornélio era um homem temente a Deus. Cornélio era alguém que cumpria aquilo que Tiago fala na sua epístola, no capítulo 1, verso 27. A religião que o nosso Pai aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Olha o que o Tiago está falando na sua epístola. Vocês querem religião? Vocês acham que religião é importante? Nós temos 5 grandes religiões no mundo, né? Você tem o islamismo, você tem o hinduísmo, você tem o judaísmo, você tem o cristianismo e você tem o budismo. 5 grandes religiões no mundo. As pessoas vivem atrás de uma religião. Outro dia eu ouvi alguém dizer, olha, o que importa é você ter uma religião. Não importa qual.
Procure uma religião, porque você precisa de uma. E aí, eu encontro Tiago no capítulo 1, 27, falando: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Sabe o que o Tiago está falando? Seja como Cornélio. Porque Cornélio era um homem que era piedoso e temia Deus. Ele era piedoso no que diz respeito a cuidar da sua devocionalidade e cuidar do próximo, e temia Deus, porque o temor servia como um freio na vida dele, para que ele não viesse a se corromper, como o Tiago fala. Porque essa é a religião verdadeira, irmãos. Eu sei que a religião acaba se tornando um negócio meio intragável para muitas pessoas, né? Eu conheço gente que, se você tentar chegar do evangelho, para falar do evangelho, ela vai dizer: por favor, religião não. Eu não gosto de religião. Porque eu tenho visto o que a religião tem feito no mundo. A religião tem matado pessoas. A religião, ou as religiões, têm causado guerras. Então tem pessoas que têm muita dificuldade. Sabe por quê? Porque elas não conhecem, como o que Tiago nos fala na sua epístola, no capítulo 1, verso 27, o significado verdadeiro da religião. Agora, quando eu olho para a vida do Cornélio, eu percebo características, eu percebo marcas, eu percebo que na vida desse homem, que embora não pertencesse a uma religião formal, como lhes falei, não era um judeu, ele não era um prosélito, ele não era um cristão ainda, mas era alguém temente a Deus, alguém que adorava a Deus, mesmo sem conhecê-lo na sua integridade ou integralidade. O Cornélio foi alguém com marcas profundas na sua vida, dignas de serem estudadas nessa noite. Irmãos, algumas características na vida do Cornélio que eu penso deveriam estar presentes na minha vida e na sua vida. Primeira delas, consciência comunitária. Primeira característica marcante na vida do Cornélio: ele foi um homem com uma profunda consciência comunitária. Olha só o que o verso 2 nos diz: ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Sabe o que me chama a atenção na vida do Cornélio? Foi a capacidade que esse homem desenvolveu, a consciência que esse homem tinha, de que as suas posses, as suas riquezas, o seu dinheiro, não eram exclusivamente suas, mas o seu dinheiro, as suas posses, se tornaram uma grande oportunidade na vida dele ser como Deus, ou seja, um abençoador. Meu irmão, sabe o que vai fazer de você ser uma bênção? Sabe o que vai ser um diferencial na sua vida? Não é você receber um milagre. Todos nós recebemos milagres. Os ímpios, como nós dizemos, recebem milagres todos os dias. Agora, você sabe o que vai fazer de mim, de você, uma pessoa verdadeiramente abençoada? É nós sermos como Deus, ou seja, abençoadores, porque Deus é um ser abençoador. O que vai fazer da minha vida, da sua vida, um pouco mais parecida com Deus, o que vai fazer de mim, de você, uma pessoa mais íntegra, no sentido de mais parecida com o nosso Deus, não é o fato de sermos pessoas que fomos abençoados financeiramente, porque Deus nos deu uma casa, Deus nos deu um carro, ou mesmo o fato de Deus ter nos curado. Mas o que vai nos caracterizar como homem e mulher de Deus é o fato de sermos como Deus, pessoas abençoadoras, porque Deus é um ser abençoador. Irmãos, a piedade de Cornélio era uma piedade que se manifestava no mundo interior. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso que eu estou dizendo para você é importante, porque isso vai na contramão do que a gente tem ouvido muitas vezes por aí. Qual é a ideia que muitas vezes é alimentada aí fora? Bom, Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, e Ele vai me levar para o céu. Amém? Isso é verdade.
Eu quero ir morar no céu com Jesus. Agora, sabe, meus irmãos, o que nós precisamos entender é que antes de nós chegarmos lá no céu, antes de nós irmos morar na glória com o nosso Deus, tem uma jornada para ser vivida aqui. E essa jornada que Deus nos colocou para vivermos aqui, não pode ser trilhada sozinha. Deus nos colocou aqui e colocou pessoas do nosso lado também. O problema é que no mundo evangélico acabou se criando uma ideia de um Deus como sendo um abençoador pessoal, onde a minha fé ela é exercida somente no foro íntimo. Ou seja, Deus me abençoou, Deus me curou, eu adoro a Deus, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu oro ao Senhor, e perdoa a expressão, que se dane o irmão do lado. Que se dane se ele está passando fome. Que se dane se ele está com algum problema. Que se dane se ele está no hospital internado. Que se dane se ele está abandonado, perdido, sem direção. O problema é que o nosso cristianismo acabou se transformando no cristianismo de foro íntimo. Deus é o meu salvador pessoal, é o que importa, eu vou para o céu. É como se a gente criasse um Jesus de bolso, né? E colocasse aqui, ó, está aqui, é meu. Eu vou com ele para onde eu vou, eu oro, eu tenho a minha devocionalidade, eu tenho a minha intimidade, e é isso que importa. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Cristo entra na nossa vida, necessariamente nós precisamos ressignificar algumas coisas. Quando Cristo entra na nossa vida, necessariamente nós somos chamados a ressignificar algumas coisas, dar novo significado a algumas coisas. A gente precisa dar novo significado à nossa relação com o dinheiro. Eu vi alguém dizer essa semana que o céu é para todos, né? Salvação é para todos. E que, embora alguns achem que, assim, uma concepção equivocada, que o rico não vai para o céu, a Bíblia não diz isso, que o rico não vai para o céu. A Bíblia diz que o rico que ama a sua riqueza não vai para o céu. Mas tem pobre que não vai para o céu. E tem rico que vai para o céu, e tem pobre que vai para o céu. Agora, o que eu vi uma pessoa falar que eu achei interessante, é o seguinte: se um rico se converte, ele vai ter que entender alguma coisa. Que a partir da conversão, necessariamente, ele vai ter que ficar mais pobre. A sua riqueza vai ter que diminuir. Sabe por quê? Porque ele vai precisar viver o que Jesus mandou ele viver. Que é saber que existem pessoas do lado dele que precisam ser abençoadas. E que se Deus deu para ele o que ele deu, não foi para que ele guardasse tudo, achando que um dia ia levar aquilo para o céu. Mas ele teria que distribuir, compartilhar, abençoar aqueles que precisam. Isso é ressignificar a riqueza. Precisamos ressignificar o tempo. Ah, não tenho tempo, só para trabalho, só para estudar. Peraí, calma. Opa, está muito acelerado esse negócio. O tempo não é seu, o tempo é de Deus. Você nem sabe se você vai estar vivo amanhã. Você nem sabe o que vai acontecer com a sua vida amanhã. O tempo é de Deus. Comece a pensar em ressignificar o seu tempo. Comece a pensar em ressignificar os seus relacionamentos. Pessoas em si mesmadas, só pensam em si ou nos seus. É tempo de começar a ressignificar. Me lembro de João Batista falando em Mateus capítulo 3, verso 8. Ele diz: pois frutos dignos de arrependimento. Meu irmão, é tempo da gente entender que o arrependimento tem um caráter exterior. É no coração, mas tem frutos. É dentro de mim, é transformação de vida. Mas eu preciso entender que Deus me chamou para ser alguém que vai contribuir na formação da sociedade que eu vivo. Eu não posso pensar, bom, esse mundo está perdido, esse mundo está acabado, não tem jeito, eu estou olhando para Jesus, estou olhando para o céu, vou morar para o céu, que se exploda o mundo. Não! Nós precisamos entender que Deus nos salvou, nos manteve onde nós estamos, no nosso emprego, na nossa casa, aonde a gente está, para que a gente faça a diferença nesse mundo caído. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: cada um permaneça na condição que estava antes de se converter. Se você era casado, continue casado.
Permaneça na condição, porque eu quero usar você lá onde você está. O que você precisa é ressignificar a sua vida, o seu conceito de mundo, o seu conceito de vida, o seu papel na sociedade. Entenda uma coisa, nós seremos cobrados por quanto da justiça nós espalhamos no mundo. Sabe por quê? Porque o reino de Deus também é justiça. E a justiça de Deus se manifesta através da minha vida e através da sua vida. Alguém dizia também, eu vi essa semana, dizendo o seguinte: a gente reclama muito da vida, né? Das pessoas, das instituições, da igreja. A vida da gente reclama, porque o fulano, porque o governo, porque a igreja. E eu vi alguém fazer uma pergunta interessante, assim, para e faz uma pergunta. Como seria o mundo se todo mundo fosse igual a você? Imagina, por um momento, se o mundo inteiro, ou no mundo inteiro, só existissem pessoas como você, como é que seria o mundo? Como é que seriam os contratos? Como é que seria a pontualidade no trabalho? Como é que seria a honestidade? Como é que seria a fidelidade? Como que seria a justiça, já que nós falamos tanto de justiça, né? E reclamamos tanto da injustiça. Como o mundo seria se todas as pessoas fossem como nós? Será que esse mundo seria bom? Será que esse mundo seria um mundo marcado pela justiça? Marcado pela honestidade? Marcado pela devocionalidade? Marcado pela piedade? Meus irmãos, precisamos entender uma coisa nessa noite. Os frutos da conversão, os frutos do arrependimento, precisam se manifestar no mundo exterior, sob pena da nossa influência no mundo ser inócua, vazia, insignificante, irrelevante. Irmãos, como eu quero chegar ao final da minha vida e poder falar com o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quantos de nós poderemos falar com o apóstolo Paulo no nosso último dia de vida? Ou quando nós nos encontrarmos com o Senhor? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Não adianta pousar de bonzinho. Esse texto aqui, esse relato, aconteceu quando os fariseus, a turma começou a chegar para João Batista para se batizar. Aí João Batista começou a perceber, né? Fariseu chegando, escriba chegando, hipócrita chegando. Ele começou a perceber aquele negócio e falou: olha, peraí, vocês estão vindo para cá para serem batizados? Entenda uma coisa, a fé que vocês querem professar precisa se manifestar no mundo exterior, galera. Não adianta chegar aqui para pousar de bonzinho, não. Não adianta chegar com um envelope cheio de dinheirinho, não. Porque não é isso que Deus quer. Deus quer um coração quebrantado, Deus quer um coração contrito, Deus quer um coração arrependido, mas Deus quer um coração piedoso que se manifeste no mundo e transforme vidas. E diminua o sofrimento das pessoas. Porque tem um detalhe. Não vou fazer nada, não vou fazer o bem que não vai mudar o mundo. Já viu isso? Não vou fazer, não adianta. Eu vou fazer o bem aqui, mas quanta gente está morrendo de fome? Meus irmãos, exatamente. O que nós não podemos é cair nesse erro. Porque se por um lado nós não podemos mudar o mundo, nós podemos minimizar o sofrimento. E a igreja foi chamada para minimizar o sofrimento do mundo. Você pode dizer amém por isso? A igreja foi chamada para minimizar o sofrimento do mundo. Embora realmente nós não vamos acabar com ele. O cristianismo não é uma religião de foro íntimo, como eu disse para vocês. É uma experiência comunitária. É uma experiência com o outro. É uma experiência para o outro. Eu me lembro de duas cenas. Duas cenas que, na verdade, são duas perspectivas de uma mesma realidade. Que foi o final da vida de Jesus. A primeira no partir do pão, na ceia, relatada por Lucas, no capítulo 22, do verso 19. Depois pegou o pão, deu graças a Deus. Em seguida, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que entregue em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Meus irmãos, uma coisa muito importante no ato de Jesus. Aquele pão representava o corpo de Cristo.
era o corpo de Cristo que em poucas horas seria entregue pelos pecados da humanidade. Mas Jesus, ele pegou um dos elementos mais corriqueiros, por assim dizer, mais básicos. Eu acho que não existe alimento mais básico do que o pão, é verdade? E o ato de Jesus de partir aquele pão e distribuir aos seus discípulos, para mim, esse ato estava marcado de uma realidade, de um desejo do coração de Jesus. Os discípulos de Jesus precisam ser pessoas que distribuam o pão, que multipliquem o pão, que façam com que esse pão seja farto na mesa daqueles que não têm. Os discípulos de Jesus precisam ser pessoas que entenderam a realidade que o pão não é para si. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus ora: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Sabe o que significa dizer? Que o pedido do pão que Jesus nos ensinou a fazer, essa experiência precisa ser uma experiência comunitária. Porque Deus disse que nós poderíamos orar pedindo pão. Mas por outro lado também, Deus diz que nós precisamos ser a sua padaria, que vamos distribuir o pão que Ele mandou a gente distribuir. Nós somos a padaria de Deus, por assim dizer. E nós fomos chamados para fazer a distribuição do pão, repartir aquilo que Deus tem feito chegar. E a outra cena, que é uma segunda perspectiva, mas do mesmo evento, nós encontramos no Evangelho de João ali, no capítulo 13, que é aquela cerimônia do lava-pés. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou a sua toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha. Sabe o que Jesus está ensinando para os seus discípulos, ensinando para mim e a você? A existência humana não faz sentido se não for na perspectiva do serviço ao outro. A fé cristã não pode ser uma experiência de foro íntimo. A fé cristã precisa ser uma experiência para fora, compartilhada com o outro e para o outro. É interessante porque a conversão cristã, ela pode ser representada com a saída do povo de Israel do Egito. Lembra comigo? O povo ficou 400 anos no Egito, como escravos, o povo de Israel. E depois de 400 anos, Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o povo do Egito, certo? Êxodo nos conta isso. O povo sai com Moisés, e a promessa era: vocês vão para a terra prometida. Eles saem, ficam no deserto algum tempo, alguns anos, depois vão passar mais 40 anos no deserto por conta da desobediência, por conta da idolatria, até que enfim, sob o comando de Josué, eles vão entrar na terra prometida, a Palestina, a terra que mana leite e mel. Porém, no momento que eles saíram do Egito como escravos, até chegar na Jerusalém prometida, na terra que mana leite e mel, eles ficaram um bom tempo pelo deserto. Alguém já comparou a vida cristã como esse deserto? Ou seja, nós estávamos no Egito espiritual, o lugar da escravidão, afastados de Deus, e Deus falou: estou tirando você do Egito e vou levar você para o céu. Certo? É a promessa bíblica para a minha vida e para a sua vida que nós cremos. Só tem um detalhe. Entre o Egito e a terra prometida tem o quê? Tem o quê? O deserto. Irmãos, não foi por nenhum outro fator que Deus orientou o povo a ficar junto no acampamento. Se você olha para o livro de Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, você vai perceber ali na lei, sobretudo ali em Levítico, que o povo de Deus, enquanto estava no deserto, contamos em Números isso também, havia uma ordem, por assim dizer, de que o povo permanecesse junto no acampamento. Isso é uma questão muito simples de a gente entender. No deserto, ou você vive junto ou você morre. Imagina, estamos no deserto, terra inóspita, terra árida, com animais ferozes,
um ambiente hostil, um calor absurdo de noite, um frio de dia, um frio insuportável de noite, ou você vive na comunidade, no lugar da proteção, no lugar da segurança, ou você morre. Sabe o que eu queria que você entendesse essa noite, meu irmão? Eu falo isso com peso no coração, com peso na alma, por perceber que algumas pessoas não entenderam isso ainda. Ou você vive na comunidade durante esse deserto, ou você morre. Ou você entende que a experiência cristã é uma experiência comunitária. Ou você entende que Deus chamou você para não ter uma religião de foro íntimo, uma experiência de foro íntimo com Jesus, mas para você viver uma experiência comunitária. Ou você vai acabar morrendo nesse deserto. E a morte, calma, calma. A morte não é física, não. Eu estou falando de morte emocional. Eu estou falando de morte espiritual. Eu estou falando de você deixar de experimentar as promessas de Deus, que sobretudo são para a comunidade. Uma coisa que eu aprendi esses dias é que quando você vai para a Bíblia, as promessas de Deus, na sua quase totalidade, são promessas para a comunidade. Essa coisa, Deus me prometeu, Deus vai me dar. Para pensar se é para você. Ou se essa experiência não é para ser vivida na comunidade. Quando a gente entende o chamado de Deus para a gente estar em conjunto. Portanto, Cornélio foi um homem piedoso, um homem que mesmo sem fazer parte de uma religião formal, dava esmolas, fazia o bem. E o que me chama a atenção é que o povo via nele um coração bom. E fazia com que as pessoas o vissem como sendo uma pessoa diferente. Porque imagina no início, né, quando o Cornélio começou a aproximar, já viu isso, né? Você vai fazer o bem, o cara te olha. Outro dia eu cheguei num lugar muito humilde, de uma realidade muito dura, muito próxima da gente aqui. E você vai fazer alguma coisa, as pessoas choram assim, ó, vem cá. Você está vindo aqui por quê, cara? Por que você quer me ajudar? No primeiro momento, algumas pessoas não entendem. Eu fico imaginando que no início foi assim com o Cornélio. Você, um oficial romano, um comandante de uma guarda romana, está vindo aqui por que fazer coisas por nós? Porque esse homem tinha algo diferente nele. Vamos avançar? Uma segunda característica que eu vejo na vida do Cornélio era a sua devocionalidade. Olha só, versos 2 e 3. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio, chamando pelo nome. Meu irmão, você só vai ouvir Deus chamando você pelo nome se você tiver intimidade com Ele. Você só vai ouvir, porque tem um detalhe, né? Nome tem a ver com intimidade. Eu me lembro quando eu fazia faculdade, na faculdade de Direito, eu já contei essa experiência, na faculdade que eu fazia, tinha uma academia, né? Ou seja, ninguém assistia a aula, só ficava na academia, era no terraço. E, menos eu assistia a aula, tá bom? Eu não matava a aula, não. E aí eu me lembro que todo mundo na academia era conhecido por doido, por maluco, né? Cada um tinha um apelido. Assim, ô doido, aí maluco, beleza, sei que lá, ninguém sabia o nome de ninguém. E na sala de aula também, muitas vezes, você não sabia o nome de ninguém, dada a impessoalidade. Sabe por que faltava intimidade? Porque uma coisa é você estar com alguém e você não entrar na vida dela, não saber dela, não conhecer essa pessoa, seus sonhos, seus gostos, seus desejos, suas lutas, suas alegrias. Outra coisa é você entrar na vida, é você participar. Outra coisa é você ter intimidade, é você conhecer o nome daquela pessoa. E aí o Cornélio tem uma experiência e ele ouviu Deus chamando pelo nome. O anjo, ele viu um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Meu irmão, entenda uma coisa. O Cornélio era um homem de oração. E quando a gente olha para a vida do Cornélio, a gente percebe que ele não era, já falei para vocês, um judeu, não era um prosélito, mas ele era alguém que tinha algum conhecimento da lei de Moisés. O fato do Cornélio orar às 3 horas da tarde demonstra isso. Porque os judeus oravam 3 vezes por dia. Eles oravam pela manhã,
de tarde às 3 horas e no início da noite. Então a oração das 3 era uma oração característica do povo judeu. Então o Cornélio, por mais que não fosse um judeu, e não fosse um prosélito, ou seja, alguém convertido realmente ao judaísmo, tivesse passado pela circuncisão, ele tinha uma noção de que ele precisava orar. Ele havia ouvido isso, quem sabe, numa sinagoga. Ele havia ouvido, de alguma forma, de algum judeu temente a Deus, que havia falado sobre isso. O fato é que ele orava. Mas o texto fala mais. O texto diz que ele orava continuamente. Já percebeu isso? Se tem gente que não gosta de fazer exercício físico, né? Aí o médico fala assim, olha, você precisa fazer exercício físico, cara, senão, sabe como é que é, né? Coração, né? Artéria, né? Entupimento, é complicado. Você precisa fazer exercício físico. Eu acho que 3 vezes por semana, tá legal, meia horinha, né? 40 minutos, você faz um exercício físico. Aí o cara vai rigorosamente, 3 vezes por semana, morrendo de raiva, ele vai dar uma caminhada, ele vai dar uma corrida. Sabe o que eu penso? Oração, ou melhor, religião, precisa ser o básico na vida da gente. Eu comparo a religião ao médico, que fala pra gente isso. A religião diz, ore 3 vezes ao dia. O médico diz, exercite-se 3 vezes por semana. Mas da mesma forma que você precisa entender que o que o médico diz para você é apenas uma base para a sua vida, mas que a sua vida precisa ser uma vida de atividade física. Espiritualmente falando, nós precisamos entender que a oração das 3 vezes ao dia precisa ser apenas o chão da nossa existência, da nossa devocionalidade, porque Jesus nos ensinou a orarmos o tempo todo. Orarmos sem cessar, e o apóstolo Paulo fala isso também. A oração precisa ser uma marca da minha vida e na sua vida, meu irmão. O que eu queria que você entendesse nessa noite é que a devocionalidade do Cornélio era a chave para o sobrenatural de Deus na vida dele. O Cornélio só viu o sobrenatural porque orava. Se você não orar, você vai passar a sua existência inteira, salvo, vai para o céu, mas sem ter uma experiência marcante com Deus. Porque Deus se revela para aqueles que o buscam, aqueles que oram. Meu irmão, eu e você precisamos orar o tempo todo. Eu e você precisamos orar por tudo. O cristão precisa entender que a oração, um cristão piedoso, melhor dizendo, é alguém que dialoga com o Senhor. Porque tem um detalhe, né? Você fala com Deus, você quer ouvir Deus falar com você. Agora você só vai ouvir Deus falar com você se você estiver em sintonia com Ele. Você estiver em oração. Você estiver na presença dEle. E isso não precisa ser formalmente. Você não, peraí, agora, 3 da tarde, eu preciso parar para orar. Se você puder ter esse momento, amém. Mas se você não puder, vai dentro do ônibus, vai dentro do carro, vai deixando criança na escola, vai fazendo comida, vai tomando banho, mas não deixe de orar. Porque Deus só vai se revelar a você, só vai chamar você pelo nome, você só vai escutar Deus chamar você pelo nome, se você tivesse intimidade com Ele. Ore por tudo, meu irmão. Ore para agradecer, ore para pedir, ore para chorar aos pés do Senhor, ore para se alegrar nos pés do Senhor, mas ore o tempo todo, sob pena de você passar a sua existência inteira sem uma experiência profunda de intimidade, de ver o sobrenatural de Deus se manifestando na sua vida. Vamos avançar um pouquinho mais? Terceira marca de Cornélio é que ele era um sacerdote da sua própria casa. Isso aqui é muito importante. Olha só, capítulo 2, versículo 2 ainda. Não, pode voltar. O versículo 2 ainda. Ele e toda a sua família eram piedosos e pessoas tementes a Deus. Olha só que informação interessante que Lucas nos dá. O Cornélio era um homem temente a Deus. Mas ele não era um homem temente a Deus sozinho. A sua casa temia a Deus. E aqui é inferência minha, eu confesso, mas eu fico imaginando que naquele mundo antigo ainda, embora Roma estivesse já na frente ali, muito influenciada pela Grécia, pela cultura grega, já de vanguarda, mas eu fico imaginando o nível de influência que o Cornélio devia ter na sua casa. Eu fico imaginando que a devocionalidade da sua família era uma devocionalidade que advinha da devocionalidade dele, que vinha da devocionalidade do próprio Cornélio.
como chefe da sua casa, como autoridade no seu lar. Eu fico imaginando a responsabilidade que Cornélio tinha com a sua família, e essa responsabilidade fazia com que toda a sua casa temesse a Deus junto com ele. Meus irmãos, sabe o que eu percebo hoje? O que eu percebo hoje são pais muito descomprometidos com a sua família no que diz respeito à devocionalidade do lar, no que diz respeito a esse sacerdócio que precisa ser exercido dentro de casa. Pai, mãe, nós somos sacerdotes da nossa própria casa. Se nós não orarmos, nossos filhos não vão orar. Se nós não lermos a palavra, nossos filhos não vão ler. Se nós não clamarmos ao Senhor, nossos filhos não vão clamar. Ou nós assumimos o papel de sacerdotes, e o sacerdote é alguém com autoridade, dentro da nossa própria casa, ou a gente vai pagar um preço lá na frente. Sofrer, chorar, a rebeldia dos nossos filhos. Eu ouvi alguém dizer hoje aí, uma pessoa dizendo o seguinte, que hoje há uma crise muito grande nos lares. Né? Os pais estão extremamente cansados, porque trabalham muito para dar o melhor para os filhos. O problema é que eles dão tudo para os filhos, mas não conseguem fazer o principal, que é educar. Porque estão muito cansados. Não conseguem corrigir, não conseguem educar, e acaba acontecendo uma espécie de crise de autoridade. E essa pessoa dizia uma coisa: filho, tem que entender o seguinte, né? Você está me obrigando para ir para a igreja? Não estou te obrigando para a igreja. Apenas, aqui em casa, quem dá as regras sou eu. E enquanto você estiver na minha casa, e eu dando as regras, você vai fazer o que eu mandar você fazer. Porque essa pessoa dizia o seguinte, muito sábia, ela dizia o seguinte: o que os adolescentes fazem? O que os jovens fazem? Eles geram culpa em você. Eles te afrontam. Eles geram culpa. Você está me obrigando a fazer o que eu não quero? No mundo de liberdade. No mundo onde cada vez mais cedo as pessoas podem fazer o que elas querem. Está me obrigando? Não estou te obrigando para a igreja. Eu estou obrigando você a seguir as regras da casa que eu mando. Porque enquanto você estiver debaixo dessa autoridade dessa casa, você tem que cumprir as regras que são dadas aqui. Agora já viu como é que a gente faz? O adolescente, o filho fala: você está me obrigando, não vou. Aí você bota, como a turma diz, galho dentro. Tá bom, não vai, você não quer, né? Não vai. Meus irmãos, um dos grandes pecados nossos, pais, adultos dessa geração, é não sermos sacerdotes da nossa própria casa. Meu irmão, ou você faz isso, ou você endurece quando tiver que endurecer, mas lembre-se, amando profundamente, pagando o preço de amor, ou você vai chorar muito lá na frente. Como Deus não quer que você chore lá na frente, Ele está dizendo para você: seja sacerdote da sua própria casa. Dê as regras na sua casa. Invista espiritualmente na sua casa. Ore pelos seus. Seu filho está rebelde, está bebendo, está fumando, está na rebeldia de madrugada. Bota o joelho no chão, bota a mão na cabeça dele e vai orar. Vai orar pelo teu filho. Não vem aqui apenas: pastor, meu filho está rebelde. Vai orar você. Vai interceder você. É papel seu como sacerdote ministrar a palavra de Deus na sua casa. É papel seu como sacerdote do seu lar investir na sua família. Porque o Cornélio e a sua família temiam ao Senhor. Buscavam a Deus. Vamos avançar um pouco mais? Só para você entender. Pode ter certeza que naquela casa, não, Júnior, pode voltar, que naquela casa tinha um pai que intercedia pelo filho ou pelos filhos. Tinha um pai que dava exemplo para os seus filhos, porque não adianta também mandar fazer e não fazer. Faça o que eu faço, como é que é aquele negócio? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. O cara fuma feito não sei o quê e proíbe o filho de fumar. Não adianta. Bebe pra caramba e manda o filho não beber. Não adianta. Eu tenho vizinhos que fumam maconha com os filhos dentro de casa. Estão lá. Estou em casa sentado, de repente vem a marola. Tem gente que via na célula de casa, né? De vez em quando, achei estranho aqui nessa célula, que coisa esquisita. Uma marola passando aqui e entrava com tudo, aquela marola. Aí o cara tomou uma maconha com os filhos.
Família reunida, que bem, que coisa maravilhosa. Que comunhão maravilhosa, não é verdade? A comunhão do baseado, né? A comunhão do baseado. Não dá. E aí, não adianta. Tem que dar exemplo. Porque se não der exemplo, não adianta. Você vai mandar, você vai obrigar até uma idade. Chega uma idade, pai, valeu, mas agora eu vou reproduzir o seu modelo lá fora. O que acontece? Naquela casa, tinha um pai que dava exemplo para os seus filhos. Eu vou pegar no pé dos maridos. Tinha um marido, possivelmente, que colaborava com a sua esposa. Que lavava a louça, que arrumava a casa, odeio. Que arrumava a casa, que cuidava das coisas do lar, que era cúmplice da sua esposa. E aí, fica mais fácil a família inteira ser temente a Deus junto com o marido, com a esposa, fica mais fácil. Num ambiente onde o Espírito de Deus reina. Pastor, lá em casa eu sou sozinho, sou sozinha, minha irmã, meu irmão, eu lamento por você. Eu imagino quão duro deve ser para uma pessoa sozinha dentro de casa carregar esse peso, mas você também não tem saída. Se é sua esposa, impõe as mãos de madrugada sobre ele, começar a acordar, estou fazendo carinho em você, né? Faz de conta, está fazendo carinho, está lá orando. E vice-versa. Oração, joelho no chão, intercessão. Eu não tenho dúvida que naquela casa tinha um pai que intercedia, tinha um marido que intercedia, tinha um marido que colaborava, tinha um marido que era cúmplice das coisas da casa. Uma outra característica que eu percebo em Cornélio era a sua obediência. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-lhes a Jope. Meus irmãos, Cornélio era um homem que sabia o que era autoridade. Era um centurião. Vai, o cara ia. Fica, o cara ficava. Ele era uma autoridade. Mas ele também tinha autoridade sobre ele, porque se César, se o imperador, se qualquer outro superior dele mandasse fazer alguma coisa, ele faria. Porque no mundo militar é assim, é hierarquia. Quem pode manda, quem não pode obedece. Ele sabia o que era isso. Ele era um comandante, ele tinha pessoas sob o seu comando, ele tinha comandados também. Ele sabia as consequências da desobediência. Por causa disso, esse homem, quando ele recebeu a ordem de Deus, o que foi que ele fez? Ele obedeceu. Quantas vezes você tem obedecido a Deus quando Deus manda você fazer alguma coisa? Hoje Deus está mandando você fazer algumas coisas que eu sei. Hoje Deus está mandando você tomar algumas decisões na sua vida que eu sei. Porque essa mensagem destina-se a isso. O que você vai fazer com a mensagem que você recebe hoje aqui? O que você vai fazer com a palavra de Deus para você hoje aqui? Meu irmão, o Cornélio entendeu que é melhor obedecer do que sacrificar. Que é melhor obedecer àquele que sabe de todas as coisas e que conhece todas as coisas e que sabe o que é melhor para mim e me mandou fazer porque ele sabe que se eu obedecer eu vou me dar bem. Cornélio já havia entendido isso muito antes do evangelho chegar para ele. Por conta disso, quando a palavra de Deus chegou para ele, quando a ordem de Deus chegou para ele, ele prontamente obedeceu aquela palavra como sendo palavra de Deus. Sabe por que às vezes a gente não obedece a Deus? Porque quando o que a gente ouve mexe com a gente, a primeira coisa que o nosso inconsciente faz é tentar nos provar que o que a gente ouviu não é a palavra de Deus. Foi aquele pastor que falou, aquele pastorzinho lá que falou, não, Deus não pode ter falado isso não. Deus tem outro plano para a minha vida. Não, o negócio é sacerdote, não é por aí. Não, o negócio de ficar mais pobre, o rico ficar mais pobre, o cara tá maluco. Que negócio é esse? Distribuir dinheiro, né? Na situação difícil como está. Que negócio é esse? Meu irmão,
quem sabe o que é autoridade. Não eu, não, de Deus. Obedece o que ele manda fazer, o que Deus manda fazer. Então, ele sabia que era melhor obedecer do que qualquer outra coisa. Por último, hoje, imagine se eu fosse ficar nos 10 pontos. Por último, uma outra marca na vida de uma pessoa piedosa é sincronismo com o que Deus está fazendo. Olha que coisa legal. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Olha que coisa fantástica no texto. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto aqueles homens enviados por Cornélio estavam viajando, Pedro estava tendo uma experiência, um êxtase, como o texto diz, espiritual, confirmando o que Cornélio tinha sonhado, tinha tido a visão lá atrás. Olha só, Deus se revela a Cornélio por meio de uma visão, Deus se revela a Pedro numa outra cidade por meio de um sonho. Enquanto Pedro ainda meditava na visão, os caras estavam chegando na casa em que havia sido revelado onde Pedro estava. E tudo acontecendo dentro de um sincronismo perfeito. Sabe por quê? No reino espiritual, nada acontece fora de sincronismo e fora de confirmação. Vou repetir. No reino espiritual, nada acontece fora de sincronismo e fora de confirmação. No reino de Deus não existe assincronismos, mas todas as coisas acontecem de forma organizada, essas coisas de forma organizada e perfeitas e sincronizadas. Queridos, entendam uma coisa essa noite. O que vem de Deus se confirma. O que tem hoje profetada por aí, eu acredito em profecia. Eu acredito em revelação. Você sabe o que é isso, né? Pentecostal. Eu acredito em revelação. Mas, meus irmãos, quanto engano existe no nosso meio. Desde os mais bizarros até aqueles mais sutis para enganar. Lobos em pele de cordeiro. Pessoas que entram na igreja para fazer confusão. Gente que chega com aparência de piedade, mas são lobos disfarçados para dispersar o rebanho. E está assim, ó. Para falar dos mais bizarros, uma vez um amigo, hoje é pastor, estava noivo, estava para casar. Estava numa igreja qualquer aí com a noiva, aí estava viajando, não sei, aí um cara se engraçou para a noiva dele. Teve um dia que ele chegou com um buquê de flores, dizendo para ela que tinha recebido uma revelação, que Deus tinha revelado que ela seria a esposa dele. Ela, noiva desse meu amigo, ela pegou e fez assim, ó, meu amigo, tem uma coisa errada com você, com a tua revelação. Está assim, ó. Meu irmão, o que vem de Deus se confirma. Se confirma no seu coração, se confirma na palavra, e se confirma na multidão de conselheiros onde há sabedoria. Cuidado. Cuidado com o que você tem ouvido por aí. Cuidado com os Deus me disse, Deus me revelou, Deus me mostrou. Está acontecendo. No reino de Deus, nada acontece de forma sem esse sincronismo. Nada acontece de forma confusa. Por uma razão muito simples. Deus não é Deus de confusão. Deus revela, Deus confirma e reconfirma muitas vezes. Porque Ele decidiu ser assim. Olha a experiência do Cornélio, nos ensinando nessa noite que uma pessoa piedosa, ela está em sincronia com aquilo que Deus está fazendo. Primeiro porque conhece a sua palavra. Está aqui, ó, na palavra. Revelou? Deixou para a Escritura para confirmar se está aqui. Crente bereano. Conhece o crente bereano? Paulo pregando lá na cidade de Bereia, lá em Bereia. Paulo, não era pastor André falando não. Paulo, meu amigo, pregando.
Paulo acabava de falar, os caras iam para a Bíblia para conferir se o que Paulo estava dizendo tinha a ver com as Escrituras Sagradas, se confirmava, meu amigo. Confirmação na palavra, joelho no chão para confirmar aquilo que Deus está fazendo. E comunidade, conselho, tá junto, para que a multiforme sabedoria se manifeste, para que simplesmente na multidão dos conselheiros a gente encontre o caminho certo para poder avançar. Sincronismo. Hoje, como eu falei, tem muita gente falando, Deus me disse, Deus me revelou, está aqui, vamos lá. Agora, nós precisamos entender que Romanos 8:28 nos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E todas as coisas são todas as coisas. Por isso que esse sincronismo de Deus no reino, ele é fundamental, porque simplesmente, quer seja uma coisa boa, quer seja uma coisa ruim, não importa. No final, tudo vai contribuir, porque dentro do reino de Deus, esse sincronismo perfeito está funcionando em meu favor. Em favor do reino, em favor do povo de Deus, em favor da vontade de Deus, para que essa vontade se cumpra na minha vida e na sua vida. Por isso, 5 marcas hoje de uma pessoa piedosa, à luz do texto que nós vimos aqui de Atos capítulo 10. Essa pessoa tem uma consciência comunitária. Essa pessoa é uma pessoa que vive uma devocionalidade, busca Deus, fala com Deus e ouve Deus falar com ela. Tem intimidade com Deus, é chamada pelo nome. É um sacerdote da sua própria casa. É uma pessoa que obedece a Deus. E é uma pessoa que vive num sincronismo com o que Deus está fazendo na vida dela e no reino como um todo. 5 marcas, 5 características que eu oro para que Deus manifeste na minha vida. E assumo o compromisso diante de Deus de tentar buscar essas marcas, de ser parecido com esse homem ainda arreligioso, por assim dizer, mas que já havia entendido que Deus o havia chamado para ser uma pessoa piedosa. Eu desejo para mim. Você deseja isso para você? Você deseja ser uma pessoa mais piedosa? Então que o Senhor nessa noite possa ministrar a sua palavra ao nosso coração, aplicar cada verdade contida nesse texto no nosso coração, para que de verdade eu e você sejamos pessoas mais piedosas na presença do nosso Deus e possamos fazer diferença nesse mundo caído.